Durante muitos anos, Flávio Bolsonaro era visto apenas como o filho mais velho de Jair Bolsonaro, mas isso mudou. Hoje, ele é senador da República, uma das figuras mais influentes dentro do bolsonarismo e um dos nomes mais fortes segundo as pesquisas mais recentes para derrubar o PT nas eleições de 2026. Mas ao mesmo tempo, carrega alguma das maiores polêmicas envolvendo a família Bolsonaro na política brasileira recente. O caso das rachadinhas envolvendo Fabrício Queiroz e o mais recente dos áudios vazados mostrando uma relação das proximidades com Daniel Vorcaro. E isso faz surgir uma pergunta importante: quem realmente é Flávio Bolsonaro? Ele é apenas herdeiro político do pai ou construiu trajetória política? Tem força para liderar a direita sem Jair Bolsonaro? E por que o caso Queiroz continua perseguindo sua imagem até hoje? Hoje, vamos analisar a trajetória política de Flávio, sua relação com Bolsonaro, o escândalo das rachadinhas, sua ascensão dentro da direita e por que ele pode se tornar peça central da eleição presidencial de 2026. Tudo baseado em investigações, documentos públicos, reportagens e fontes confiáveis. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje o vídeo é sobre um dos nomes mais fortes do bolsonarismo, Flávio Bolsonaro, o senador que deixou de ser apenas o filho do presidente e começou a ser tratado como possível herdeiro político da direita brasileira. Mas afinal, quem é Flávio Bolsonaro? O que aconteceu no caso das rachadinhas? E ele realmente tem força para disputar a presidência? Mas antes de seguirmos, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora entender quem é o homem que pode carregar o sobrenome Bolsonaro para as próximas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro cresceu praticamente dentro da política. Filho mais velho de Jair Bolsonaro, ele acompanhou desde cedo a carreira política do pai no Rio de Janeiro. Flávio nasceu no Rio de Janeiro em 1981 e entrou muito jovem na política. Ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, aos 21 anos, cedo demais. E durante anos, atuou na Assembleia Legislativa do Rio, na Alerj. Naquele período, o sobrenome Bolsonaro ainda não tinha força nacional que teria anos depois. Era um mero coadjuvante no cenário nacional, um político de terceiro escalão, digamos assim. Flávio construiu carreira inicialmente ligada à segurança pública, pautas conservadoras, defesa policial e críticas à esquerda. Mesmo antes de Bolsonaro virar presidente, Flávio já fazia parte da construção do bolsonarismo, através de redes sociais, linguagem direta, combate ao PT e aproximação com conservadores. Mas tudo isso mudou em 2018, quando Jair Bolsonaro venceu a eleição presidencial. O sobrenome Bolsonaro virou uma marca política nacional e Flávio cresceu junto com isso. Em 2018, ele foi eleito senador pelo Rio de Janeiro com mais de 4 milhões de votos. A ascensão de Flávio Bolsonaro está diretamente ligada ao crescimento de Jair Bolsonaro. Mas hoje, ele tenta mostrar que é mais do que apenas o filho do presidente. Nenhum tema marcou tanto a imagem pública de Flávio Bolsonaro quanto o caso das rachadinhas. A investigação se tornou um dos maiores escândalos envolvendo a família Bolsonaro, principalmente quando suas principais pautas eram justamente o combate à corrupção. O caso começou após relatórios da COAF identificar movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. As investigações apontavam suspeita de práticas conhecidas como rachadinha, ou seja, funcionários de gabinete devolveriam parte dos salários ao grupo político. O Ministério Público do Rio acusou Flávio de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa de Flávio sempre negou qualquer irregularidade. Os advogados afirmam que não houve crime, era pura perseguição política até por parte da oposição e da grande mídia por conta de ser o filho do presidente e ilegalidade nas investigações. O caso passou por várias disputas judiciais, mudanças de foro, anulações, decisões do STF, debates sobre legalidade das provas. Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça anulou parte das provas utilizadas no caso. Mesmo sem condenação definitiva, o caso Rachadinha passou a perseguir permanentemente a imagem de Flávio Bolsonaro, especialmente porque o bolsonarismo construiu parte da sua força no discurso anticorrupção. Talvez o maior problema político de Flávio não seja apenas o processo, mas o fato de que o caso contradiz parte do discurso moral do bolsonarismo. Com Bolsonaro inelegível até 2030, a direita começou a procurar sucessores e Flávio passou a ser visto como um dos nomes naturais do bolsonarismo. Flávio virou uma das principais vozes políticas da família Bolsonaro, articulando alianças,
defendendo o pai, negociando no Senado e dialogando com partidos da direita e do centro. Diferente de Jair Bolsonaro, Flávio costuma adotar postura mais estratégica, menos explosiva e mais institucional, típico de um candidato com perfil mais de centro. Isso fez parte da direita enxergá-lo como um Bolsonaro menos radical. Pesquisas recentes já começaram a mostrar cenários bem favoráveis para Flávio nas intenções de votos para 2026. Porém, ele ainda enfrenta rejeição alta, herdada em parte pelo seu próprio pai, associação ao caso Queiroz e dependência do sobrenome Bolsonaro. E agora o caso mais recente ligando ele a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Dentro do próprio bolsonarismo existem disputas. Outros nomes começaram a crescer, como é o caso de Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Romeu Zema e a surpresa do momento, que é Renan Santos, do partido Missão. Flávio não é automaticamente sucessor da direita. Mesmo assim, ele possui algo extremamente poderoso, o sobrenome Bolsonaro. E hoje, o bolsonarismo continua sendo uma das maiores forças políticas do Brasil, além do lulopetismo. Talvez Flávio Bolsonaro não precisa ser exatamente igual ao pai. Talvez precisa apenas convencer a direita de que consegue manter vivo o bolsonarismo sem Jair Bolsonaro nas urnas. Esse talvez seja a maior dúvida sobre o futuro político do senador. Flávio possui força eleitoral importante, mas ainda enfrenta obstáculos enormes. Aqui vão alguns pontos muito positivos que podem ajudar na sua caminhada para tentar assumir a cadeira presidencial, e dentre eles estão o sobrenome poderoso herdado pelo seu pai, apoio da base bolsonarista, influência digital, força no Senado e presença nacional. Porém, ele também enfrenta grandes problemas e enormes desafios, como é o caso da rejeição muito elevada, o caso da rachadinha, a comparação constante dele com o pai e uma falta de carisma popular semelhante ao de Jair Bolsonaro. Flávio ainda não demonstrou capacidade de mobilização nacional sozinho. Grande parte da sua força continua ligada diretamente à figura do pai. O bolsonarismo é um movimento extremamente emocional e muitos eleitores enxergam Jair Bolsonaro como figura insubstituível. Isso por si só torna difícil qualquer sucessão política. Flávio tenta construir uma imagem mais moderada, pautadas pelo diálogo institucional, articulações políticas, menos conflitos públicos. Mas isso também gera uma certa desconfiança em parte da base mais radical do bolsonarismo. Talvez o maior desafio de Flávio Bolsonaro seja provar que consegue ser líder político e não apenas herdeiro político. Flávio Bolsonaro deixa de ser apenas o filho do presidente e hoje ele é senador, articulador político, nome importante da direita e possível presidenciável, ao mesmo tempo em que carrega o peso do sobrenome Bolsonaro, o caso das rachadinhas e a enorme responsabilidade de tentar manter vivo o bolsonarismo sem Jair Bolsonaro nas urnas. Agora comenta aqui na sua opinião, Flávio Bolsonaro tem força própria ou depende totalmente da imagem do pai? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque o futuro da direita brasileira pode passar diretamente pelo nome Bolsonaro. A gente se vê no próximo vídeo e fui!